Sobre a formação do time, é muito interessante. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior, onde eu falo sobre formando a sua equipe. Agora, a formação continuada, eu estou falando, né? Capacitação, treinamentos, enfim. Então, a gente não pode, gente, de maneira alguma, fazer o que muitas vezes fazem com a gente, né? Então, você está contratada, entra lá, puf, acabou. Claro que eu estou falando isso, estou falando para ONGs de pequeno e médio portes, né? Estou falando isso dentro do terceiro setor. E a gente sabe, infelizmente acontece isso também dentro do mundo corporativo, mas existem empresas grandes, solidificadas, que têm os seus departamentos, então geralmente o funcionário ele passa por um período de treinamento aí até entrar na sua função em si específica do que foi contratado. Mas, gente, eu sei da dificuldade que a gente tem, eu sei que a gente é uma ONG pequena, mas é assim, se a gente não se organizar enquanto a gente é pequena, a gente não vai ser organizada quando a gente crescer. Esse é o problema. Então, eu tenho muito esse princípio. Trabalhe com excelência enquanto você é, nem que seja uma pessoa só, seja disciplinada, duas, três, para quando você crescer também em excelência em todos os aspectos. Então, pensando na questão da formação, da capacitação do seu time, você contratou pessoas, ou você tem pessoas lá que já estão há um tempo. Para pensar. Essa pessoa conhece a história da organização? Se alguém chegasse hoje lá na sua organização e perguntasse para um dos seus colaboradores, seu time, enfim, sua equipe, olha, conta para mim a história da organização, como que ela foi fundada, da onde surgiu, qual foi a proposta, enfim, como que surgiu. E saberia responder? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se alguém perguntar para os seus funcionários qual a data da fundação, né? Quando foi fundada a organização, quais são os princípios, quais são a identidade da organização, missão, visão, valores, princípios, enfim. Sabe dizer qual que como que a organização se posiciona, por exemplo, o que ela faz, o que ela desenvolve, qual é a proposta dela de atuação, eles saberiam desenvolver? Responder? Gente, quero muito dizer, se eles não sabem responder, isso é uma responsabilidade do gestor, de quem está à frente da organização. Não muitas vezes de executar, mas de direcionar, se a sua organização tem mais pessoas. Agora, se a sua organização ainda é pequena e é você quem cuida dessa parte, a responsabilidade é sua, é minha, é nossa, enquanto estamos à frente liderando. Então, às vezes, a gente pensa que a gente está perdendo tempo com isso, né? Eu me lembro que uma vez eu ouvi uma pessoa falando, mas trabalhar essa questão de identidade, missão, visão e valores é algo que a gente já sabe, né? Tá cansada, né? Mas é bom sempre de vez em quando falar. Gente, missão, visão e valores é a identidade da organização. Projetos vão e vêm. Projeto tem começo, meio e fim. Lembra que eu falei a diferença de programa e de projeto? Tem começo, meio e fim. Mas a identidade, ali está o DNA da organização. Então, para que ela existe? Se eu estou entrando dentro de uma organização que eu nem sei para que ela existe, se eu nem sei para que ela foi criada, se eu só estou preocupada simplesmente com o que eu vou ganhar, isso é pouco. Embora a gente sabe que é isso que predomina, né? Dentro do mundo capitalista que a gente vive, sistema capitalista, o que rege, infelizmente, é só o dinheiro. Mas a gente está falando aqui de terceiro setor, a gente está falando do que deveria ou deve ser uma proposta de olhar diferenciado. Então, voltando aqui para a questão da capacitação da equipe, é isso. Primeiro, a equipe precisa saber a identidade, a história da organização, para que ela possa ter autonomia até para entender e desenvolver melhor os seus projetos, porque pensa num time que não está qualificado e preparado, e aí vem determinadas propostas que não estão alinhadas com a missão, visão da identidade da organização, e aí a gente fala, não, mas vamos fazer porque vai trazer dinheiro, mas não tem nada a ver com a organização. E aí a gente não preparou a equipe, não preparou o time, a gente está pensando só no R cifrão, que eu sei que é importante, mas a gente não preparou o time. E aí? A gente vai cobrar como depois? Então, essa questão da identidade ela é muito importante. Depois é treinar mesmo o prestador de serviço dentro da sua área de atuação. O que ele vai fazer? Aonde ele vai atuar? Aonde ela vai atuar? Vai ser na cozinha? Vai ser na limpeza? Vai ser na área técnica? Vai ser na área administrativa? Olha, apresente então a área que ela vai trabalhar. De preferência, tem uma pessoa que seja ao lado dela, treinando essa pessoa. Se não for, vai ter que ser você mesmo. Vai ter que ser você para dar orientação, treinar. A gente está falando de ONG de pequeno porte, mas as noções básicas, entendeu? A gente precisa fazer isso, precisa fazer. Senão a pessoa cai de paraquedas. Uma coisa
Existem pessoas que chegam e nunca trabalharam dentro do terceiro setor e acaba tendo um choque, né? Porque a realidade do mundo corporativo é muito diferente do terceiro setor, apesar do terceiro setor ter se profissionalizado. Então é isso, treinar a pessoa, voltar depois de tempo em tempo, né, durante ainda o processo de formação, de experiência, para ver se essa pessoa está entendendo, dar feedbacks, que a gente vai falar mais para frente sobre isso também, sobre a função, sobre o que ela está desenvolvendo ou não. Aí sim, a gente está munindo a pessoa de formação e informação suficientes para que, se a gente for cobrar alguma coisa, a pessoa vai refletir e falar, poxa, mas eu fui informado sobre isso, realmente, eu sei, né? Então, de quantos em quanto tempo, né? No mínimo, né? Estou falando aí da presidência, da governança máxima, no mínimo 1, 2 vezes por ano fazer aquela reunião, sabe, geralzão, de dar um panorama geral sobre o trabalho, dar um retorno, falar com o time, enfim, trazer gente de fora para falar, isso da governança geral. Mas aí a gente que está no dia a dia, na gestão já da organização, isso precisa ser algo contínuo, e principalmente aí na contratação. A gente vai falar em outros momentos depois sobre reuniões também, reunião de equipe, reunião de time, como é que a gente faz isso, como é que a gente organiza, como é que se desenvolve. Tudo isso vai trazer diferencial na hora que você for monitorar e cobrar resultados, né? Porque senão a gente vai ficar cobrando resultado, fica estressado, passa mal, dá um piripaque, morre, entendeu? Vem outra pessoa no seu lugar, e enfim. E não é assim. E a gente acaba machucando pessoas também. E não é dessa forma que funciona. Então, formação é continuada mesmo do seu time, treinar o seu time, treine. Gente, é assim. Tu escolheu essa função, eu escolhi essa função. Então, se a gente está em determinada situação, é função nossa. Não fazer, mas delegar e direcionar, se a gente tem condições para isso. Se não, é a gente mesmo que tem que se virar. Se não conseguir ajuda voluntária, é a gente mesmo que tem que correr atrás. E dá para fazer. Dá para fazer, tem sempre pessoas que estão dispostas a ajudar. A gente precisa muito, dentro do terceiro setor, ter coragem de pedir mesmo, gente. Coragem de pedir. Coragem de pedir. Não tenha medo. Tem muita gente boa que ainda quer contribuir. Então, pense muito bem na questão da formação aí do seu time. Grande abraço, até o próximo vídeo.